Olá, que bom estar com vocês uma vez mais. Eu sou o evangelista Luiz, da ADEAUST, igreja pastoreada pelo pastor Antônio Pinheiro e missionária Luciene Pinheiro. Somos do campo de Nova Iguaçu, cujo pastor presidente é João Nunes dos Santos. Somos Nação Madureira. E estamos aqui na tarde desse dia, eu juntamente com o presbítero Carlos, o presbítero Ademir e o diácono Robson, que estaremos ministrando para você esta lição tão especial, desse novo trimestre que acabamos de iniciar, a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E hoje é a lição de número 5, de 30 de outubro de 2022. E eu peço a você que acompanhe comigo, acompanhe conosco os dons de revelação. Temos como texto áureo o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. Nossa verdade aplicada vai dizer o seguinte: enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependente dos dons espirituais para a sua edificação. Temos 3 objetivos nesta lição, e o primeiro é mostrar que os dons são atuais e bíblicos. Segundo, pontuar a importância dos dons na Igreja de Cristo. E terceiro, evidenciar a atualidade dos dons entre os crentes. Acompanhe conosco o nosso texto de referência, você que ainda não tem a revista, encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e depois do versículo 7 ao 10. Diz o seguinte, o versículo 1: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que cada um for útil. Porque pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os Espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Temos como motivo de oração, e eu gostaria que você orasse conosco, para que a revelação divina continue transformando vidas. E eu vou convidar para estarmos levando a Deus em oração o nosso presbítero Ademir. Oremos. Querido e eterno Deus, Pai querido, estamos diante da Tua presença, a qual é notória. Pai, somos gratos pelo dia, por essa oportunidade de poder aprender sobre as Suas revelações. Pai, agora eu peço que as revelações do céu venham continuar mudando, moldando a igreja para a glória do Teu nome. Que essas vidas que estão vendo esse vídeo venham ser impactadas através do Espírito Santo para a glória e honra do Teu nome. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, meu nome é presbítero Carlos. Nós estamos ali, como o nosso irmão já nos anunciou, ali da ADEAUST, e nós vamos dar prosseguimento à lição do dia 30. Então a introdução, ela é bem sugestiva. A presente lição enfatiza os dons, identificando como dons de revelação, pois habilita os membros do corpo de Cristo, a saber, sobrenaturalmente visando o bem-estar e a edificação da igreja. A introdução aqui é uma introdução bem sugestiva que vai nos informar que ele vai se revelar sobrenaturalmente visando o quê? O bem-estar da igreja. Então, continuando aqui no tópico 1, os dons de revelação divina. Estudaremos sobre os dons espirituais, é um dos temas mais relevantes para o cristão.
Para o pentecostais, esses dons trata-se de uma ação divina, outorgada pelo Espírito Santo ao crente, para este poder servir e executar com maestria os desígnios de Deus em nossas igrejas e na coletividade em que vivemos. Então aqui eu gostaria de dar uma pausa aqui para dizer que este dom do Espírito Santo, ele é dado ao crente para este poder servir e executar com maestria o desígnio de Deus. E para isso a gente precisa desses dons, o dom de sabedoria, para que nós possamos ser sabedor de todas as coisas que muitas das vezes nós, no mundo físico, metafísico, nós não conseguimos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, através do Espírito Santo, ele vai nos revelar aquilo que está oculto. Estudaremos aqui 3 destes dons: a palavra de sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento do Espírito. Vai estar abordado nesses 3 aspectos dessa lição. 1.1 Louvado seja Deus, os dons e o corpo de Cristo. Notemos que o texto enfatiza 3 importantes aspectos quanto aos dons espirituais. Trata-se da manifestação do Espírito dada para que for útil. Isso foi registrado em 1 Coríntios 12, verso 7. A fonte, qual é a fonte? Para a gente entender qual é a fonte é o Espírito Santo. E qual é o instrumento que é usado? O instrumento é o corpo de Cristo. E o objetivo, ser útil no beneficiar um bem comum. Então não é um bem particular, mas é um bem comum. E a fonte, ela tem que ser sempre o Espírito Santo. Nós vemos que existem muitas e muitas fontes por aí, mas nós crentes, nós temos que buscar a verdadeira fonte. E como buscar essa verdadeira fonte? Através de uma constante busca em oração e meditação na palavra. Continuando a leitura para dizer assim: o discípulo de Cristo não deve ignorar este importante assunto, intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento do corpo de Cristo. Eu gostaria também de dar uma pausa nesse parágrafo aqui, quando ele fala desenvolvimento do corpo de Cristo. A gente entende para que um corpo, um corpo físico, nosso corpo físico, para desenvolver, entendemos que precisa de um alimento esse, não qualquer alimento, mas um alimento sadio. Para que esse corpo ele venha desenvolver com saúde, ele precisa de um alimento sadio. E a nossa alma, ela precisa de um alimento sadio. E aonde nós vamos encontrar este alimento sadio? Na palavra de Deus. A Assembleia de Deus, voltando aqui ao nosso assunto, a Assembleia de Deus, ao longo da história, crê e ensina e tem procurado conscientizar o povo de Deus a buscar os dons espirituais. Também foi registrado em 1 Coríntios 12, verso 31, 14, 1 e 12. Então assim nós vemos no presente séculos que vivemos, é muito pouco as igrejas que estão se preocupando em buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Entendemos que o Espírito Santo é o que vai nos credenciar a nós, é o que vai nos conduzir até o Pai. Então a Assembleia de Deus, ela precisa voltar a buscar a busca com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e a fonte que é a palavra de Deus, o jejum e a oração. Continuando, glória seja dada no nome do Senhor. Ponto 1.2, a palavra de sabedoria. Interessante o fato de que o apóstolo iniciou a relação dos dons
com a palavra da sabedoria. Isso foi no nosso texto de referência, nós já lemos, e devemos lembrar que ele está tratando com um povo que deve ter tido contato com vários oradores gregos que procuravam impressionar seus ouvintes, fazendo citações, comentários da sabedoria humana. Filósofos gregos, trata-se de manifestação da sabedoria sobrenatural. Aqui não é uma sabedoria, porque quando Paulo escreve e conselha o povo, porque eles viviam dentro de um contexto de muitos sábios, muitos filósofos daquela geração estava despontando. Aí agora ele vai dizer assim: trata-se de manifestação da sabedoria sobrenatural. Não é uma sabedoria humana, mas que sobressai o natural. Trata-se da manifestação da sabedoria sobrenatural. Stanley Orton, o ensino, a busca da orientação divina, o conselho e a luta com a necessidade prática do governo, a administração da igreja, pode oferecer a oportunidade para o dom de sabedoria. O interessante, o Stanley Orton, ele vai dizer isso aqui, e nesse último parágrafo ele vai dizer: podem oferecer oportunidade para o dom de sabedoria, a administração da igreja, que muitas das vezes nós encontramos em situações difíceis, e nós vamos olhar, vamos clamar ao Senhor, e Deus vai liberar uma palavra, uma revelação de sabedoria. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isso está no comentário da revista do Professor. 1.3. Todos os crentes precisam da sabedoria do alto. Temos o entendimento de que todos os crentes devem buscar este dom. Gostaria de parar aqui nesse parágrafo. Então o comentarista vai dizer aqui que todos os crentes, sem exceção, ele precisa buscar o dom da sabedoria. Sabedoria, ser sabedor. O que o inimigo no oculto tenta preparar para nós, para nos destruir. Aí nós buscamos a sabedoria do alto, onde Deus vai deslumbrar os nossos olhos e os nossos entendimentos, e vai nos revelar o oculto. Contudo, acreditamos que aqueles que exercem alguma liderança na igreja não pode abdicar da busca por este dom divino para o bom andamento da obra de Deus. Aqui o escritor ele leva muito para a ordem e administração da igreja. Eu gostaria também de enfatizar que essa sabedoria também nós temos que ter dentro do nosso lar, nós temos que ter no trabalho. Então, em todas as esferas da nossa vida, temos que procurar em Deus a sabedoria que vem do alto. Não é a sabedoria humana, mas uma sabedoria sobrenatural. Podemos dizer que tal dom é imprescindível para que o líder seja bem sucedido no cuidado com o corpo de Cristo e resolva problemas eclesiásticos que aparecem ao longo do caminho. Nós vemos que aqui ele vai começar a falar para a liderança, problemas que vai acontecer ao longo do caminho da vida de um ministro, da vida de quem ocupa algum cargo eclesiástico, ou seja, coordenador de algum grupo, seja de jovem, seja de irmã, seja de irmãos. Sempre vai ter algum problema que nós vamos precisar usar a sabedoria de Deus, para muitas das vezes também a gente não ofender, não machucar, não magoar, porque se trata aqui não é da igreja, do pastor fulano ou do pastor cicrano, mas do eterno Deus. E quando vós conduzir aos sinagogas, aos magistrados e potestades, não esteja solícito de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará
o Espírito Santo o que vos haver de falar. Isso foi registrado em Lucas 12, do 11 ao 12. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente no Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Meu nome é Presbítero Ademir. Estou aqui na responsabilidade de falar sobre o tópico 2. Segundo o dicionário grego Strong, a ciência, de forma objetiva, refere-se a um conhecimento cristão mais profundo, a doutrina cristã. Jonathan Jane, em sua obra acerca dos dois espíritos espirituais, pontua que não havia consenso pleno quanto às explicações acerca desses dons. Contudo, tem sido comum a ênfase no aspecto do ensino da verdade da palavra de Deus. Sobre a estima desse dom, o teólogo pentecostal Dr. Stanley M. Orton diz que esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para esse conhecer os fatos e as circunstâncias ocultas. 2.1. Esse dom não deve ser usado em benefício próprio. No que se refere a esse dom, estamos certos de que ele diz a respeito ao conhecimento das coisas de Deus. Não é um conhecimento aprendido na sala de aula. Através desse dom, capacita a sua igreja a vencer as armadilhas de Satanás. Conforme é possível apurar, esse dom certifica nos aprofundar aos assuntos que brotam no coração de Deus. E somente Ele conhece. Como na história do casal Ananias e Safira, em Atos 5, 1.7. Nessa época, a igreja que estava no seu comecinho, muitos discípulos da igreja, muitos irmãos, eles venderam sua propriedade. Assim como foi Barnabé. Barnabé foi um homem rico que vendeu toda a sua propriedade e colocou diante dos apóstolos para poder ajudar os mais necessitados. E Ananias e Safira, observando isso, opa, eu quero ter esse prestígio também. Pegaram a sua propriedade, venderam e tiraram uma parte e entregaram aos apóstolos falando que tinha se venderam tudo igual Barnabé, mas era mentira. E Pedro falou para Ananias: por que deixou Satanás inundar o seu coração de maldade? Você não enganou a mim, mas sim o Espírito Santo. E ele morreu, ele e a esposa dele morreram, caíram fulminados, porque eles não tentaram enganar o homem, mas enganar o Espírito Santo. Eles poderiam, se quisessem, ficassem com a propriedade toda, mas só porque eles tentaram enganar, eles pagaram um alto preço. Assim aconteceu também com Daniel. A história conta algo que estava no coração de Deus, falando sobre o final dos tempos. E Deus revelou a Daniel certinho, o cronograma certinho, até da volta de Jesus, até o nascimento de Jesus. Então, quando você tem uma intimidade com Deus e tem esse dom de revelação, Deus revela aquilo que está no seu coração. Tópico 2.2. Vemos na Bíblia esse dom sendo revelado. Vemos na Bíblia que esse dom habilita o crente a compreender algo que está fora do alcance humano. Trata-se de algo que está apenas na mente de Deus. No Antigo Testamento, quando Deus revelou ao seu profeta Eliseu os planos do rei da Síria, encontra-se em 2 Reis 6, 8 a 12. É ainda passível ver esse dom na vida de Daniel, quando Deus revelou os eventos escatológicos que somente Deus era sabedor, em Daniel
2, versículo 2 a 3, 17 e 19, como eu tenho falado. Já no Novo Testamento, vemos esse dom sendo exibido quando Pedro expõe a mentira de Ananias e Safira, também falamos. Tópico 2.3. A palavra da ciência nos faz adentrar no conhecimento de Deus. Que maravilha! O dom da palavra da ciência ou do conhecimento possui grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, também deve ser enfatizado que não substitui o estudo sistemático da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ler a Bíblia. Você tem que se aprofundar na palavra de Deus. Porque não adianta só você ter o dom. É preciso você ter a fonte desse dom. Tá ok? Esse dom nos capacita pelo Espírito Santo a possuirmos uma visão mais profunda sobre os mistérios de Deus e sua plenitude, sendo, portanto, um conhecimento sobrenatural oferecido pelo próprio Deus. Efésios 1:17. Desde já eu agradeço a minha fala e que os irmãos, que Deus venha abençoar vocês abundantemente. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o Diácono Robson, ali da ADEALST. Nós viemos aqui para mais uma vez estarmos instruindo os irmãos nessa lição de grande valia para nossas vidas. Nós estamos estudando sobre os dons de revelação e foi-me incumbido de estar falando sobre o tópico 3 da lição, onde nós estaremos falando sobre o discernimento dos espíritos. Um dos dons mais preciosos que a igreja atualmente precisa ter, porque nós estamos vivendo nos fins dos tempos, onde a Bíblia fala que viriam sobre os fins os enganadores, os falsos profetas, e a igreja que não tem o discernimento do Espírito, esse dom tão precioso, vai ser levado por esses falsos profetas, vai ser enganado por esses falsos profetas. Então o autor da lição já vem nos ensinando, e de grande valia ele vem escrevendo que o discernimento de espíritos é uma capacitação divina, que faz com que o crente possa reconhecer a natureza e o caráter dos espíritos existentes revelados, com a procedência das muitas manifestações espirituais e sobrenaturais que existem. E eu quero destacar para os irmãos um texto que fala nessa lição, falando sobre o seguinte: podemos dizer, portanto, que existe o Espírito Santo, o Espírito humano e os espíritos demoníacos, sendo os três diferentes um dos outros. Então nós entendemos que as manifestações espirituais têm três origens no mundo. Primeiro, Deus. Segundo, o homem. E terceiro, o diabo. E para a gente entender, para saber se realmente vem de Deus, do homem ou do diabo, precisa-se ter o dom de discernimento de espírito na igreja atualmente. Sabe por quê? Porque muitos têm sido levados por falsas doutrinas, falsas palavras que não condiz com a palavra de Deus. E se nós não tivermos o dom de discernimento de espírito, que é um papel essencial para a preservação da saúde espiritual da igreja, irmãos, vai haver muitos crentes doentes sendo levados por falsas doutrinas, de falsos mestres, de falsos pastores. Por isso, nós vamos falar mais um pouco sobre isso. É muito importante o discernimento de espírito na igreja. O tópico 3.1 diz o seguinte: a necessidade de discernir as manifestações espirituais. O dom de discernimento de espírito é um entre os 9 dons espirituais otorgados aos crentes em Jesus, relacionados pelo apóstolo Paulo em sua carta à igreja ao Coríntio, que está registrado lá em 1 Coríntios 12, 8, 10. Então esse dom, ele faz parte dos 9 dons espirituais que Deus deu à igreja através do Espírito Santo, para capacitar, para edificar, para fortalecer a igreja de Cristo. E esse que nós estamos estudando hoje
é muito importante. Não podemos jamais esquecer que Paulo deixou registrado que os tempos são maus e há muitos espíritos enganadores. Então imagina uma igreja fiel a Deus, vem um falso profeta, um pastor que você nunca viu na sua vida e vem com palavras doces, palavras de coisas que vão tentar te enganar. Se essa igreja tiver um homem ou uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo e com o dom de discernimento, rapidamente essas pessoas serão jogadas por terra, serão livres, serão libertos disso. Por quê, irmãos? O dom de discernimento de Espírito é aquele que vem para separar, para filtrar um mal do bem. Por isso, a igreja atual, a igreja de Cristo, precisa buscar esse dom. O apóstolo Paulo ele nos dá uma receita muito boa. Ele fala assim: buscai os melhores dons. Eu quero incluir esse dom no meio do povo de Deus. Então busquemos com muita maestria, com muita profundidade, o dom do discernimento do Espírito, para que crentes não possam ser levados pelo diabo, para que crentes não venham perder a sua salvação, sendo levado por falsos profetas, por pessoas que vêm só para destruir o rebanho de Cristo. Amém? Vamos prosseguindo. 3.2 diz o seguinte: este dom é a sentinela de Deus na sua igreja. O discernimento de espíritos é uma capacidade produzida por Deus de reconhecer a identidade dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações que não correspondem com os princípios bíblicos. Podemos dizer que este dom é extremamente necessário para a igreja, pois através dele sabemos o que é genuinamente do Espírito Santo. Hoje, irmãos, existem muitos falsos profetas que vêm de mansinho, parece que está tudo ok, tudo bem, se veste até de ovelha, mas no seu interior é um lobo cruel. E quando há o discernimento de espírito na igreja, que serve como sentinela, que serve como alerta para todos, esses homens, essas mulheres que estão disfarçadamente como ovelhas, mas no fundo são lobos que querem enganar e destruir o seu rebanho, o rebanho de Cristo. Quando tem pessoas, né, na casa de Deus com esse dom, irmãos, eles não têm vez. Então, esse dom, o apóstolo Paulo, ele nos revela e cita que é necessário haver na igreja. Atualmente, então, nós vemos aí muitas situações, muitas crentes, muitas pessoas sendo levados por falsos enganos, por falsas palavras. Vem pessoas dizendo com coisas que você vai até acredita, mas no fundo não tem nada de Deus. São fontes malignas, são fontes traiçoeiras. Então, esta palavra de hoje nos diz, esse estudo de hoje vai estar nos ensinando e nos alertando como uma sentinela. Como o autor aqui mesmo fala, precisa-se ter o dom do discernimento do Espírito na igreja, para que quando a pessoa estiver alerta contra os ataques desses espíritos malignos, não venha atingir a igreja de Cristo e venha destruir o rebanho de Cristo. Então, busquemos esse dom do Espírito Santo, chamado discernimento do Espírito. 3.3, para eu encerrar a minha parte aqui, diz o seguinte: habilita a igreja para não ser influenciada por falsos mestres. Este dom nos permite discernir as manifestações visivelmente milagrosas através dos falsos profetas. Em um mundo que jaz no maligno, onde ele opera muitas de suas ações maléficas, até supostas reações sobrenaturais, faz imprescindíveis manifestações deste dom na igreja para sabermos a origem delas. Ou seja, tem um exemplo muito clássico que nós conhecemos muito bem, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 ao 18, onde vem falando sobre uma jovem que fazia adivinhação no meio daquela praça, daquela, e dava muito lucro para os seus donos. O que aconteceu? Quando o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, passavam por ali, ela começou a falar: ali são grandes homens de Deus. Até falou bem, falou bonito que realmente eram homens de Deus. Mas no fundo, irmãos, ela tinha
origem demoníaca, porque ela era uma mulher adivinhadora. E o apóstolo Paulo, vendo aquilo, na mesma da hora expulsou aquele espírito maligno que havia na vida daquela mulher. Este apóstolo Paulo, que nós conhecemos muito bem, ele tinha esse discernimento de espírito. E o discernimento de espírito, muitas das vezes, ele vem dessa forma. Fontes onde nós não conhecemos. Mas se você e eu tivermos o espírito, o dom do discernimento de espírito, irmãos, vai derrubar essas pessoas que vêm como sapatinhos de lã, querendo destruir o rebanho de Cristo. Então o apóstolo Paulo começou a expulsar aquele demônio que estava naquela mulher, porque ela era uma adivinhadora. O Espírito Santo de Deus na vida de Paulo, como está na minha e na sua vida, tem procurado pessoas para estar ortogando esse dom do discernimento do Espírito, que possamos buscar, que possamos estar cada vez firmes na presença de Deus, para que possamos estar sabendo o que é bom e o que é mal, o que o mal vem sobre as nossas vidas para nos destruir. Que a Igreja de Cristo hoje venha estar firme nos caminhos do Senhor, buscando o dom do discernimento do Espírito, para que as artimanhas de Satanás, os ardis de Satanás, os ataques de Satanás não venham destruir o rebanho de Cristo. Eu quero só, para finalizar, contar uma breve ilustração, uma breve história que aconteceu no interior lá da Bahia. Um homem, sabendo que era bem famoso naquela situação, era um grande pastor de grande influência, e ele conhecia muitas pessoas. Chegando na sua casa, por volta das 5 horas da tarde, falou para sua esposa: esposa, prepara a minha roupa que eu vou ter um encontro com os homens que queriam falar comigo. E um assunto muito importante para a igreja. Eles entraram em contato comigo e queriam receber uma palavra minha. Então prepara a minha roupa que eu vou até lá. E a esposa fez isso, começou a preparar. E o Espírito Santo de Deus falou para ela: fala para o seu marido para não ir. E quando ela olhou, não viu ninguém, e o Espírito Santo falou fortemente no seu coração, e ela foi e falou para o seu marido: não vai. O Espírito Santo de Deus falou comigo agora para você não ir. Mas como, mulher? É um assunto muito importante para a igreja. Não vai, porque é obra maligna para te destruir. E ele, obedecendo a sua esposa, não foi. Mais tarde, irmãos, esses homens que teriam encontro com ele, com esse pastor, eram homens que queriam matar a vida do pastor. E se não houvesse o discernimento de espírito na vida daquela mulher, naquele momento, aquele homem seria morto. Então é para isso que serve o Espírito Santo de Deus. É para isso que serve o dom do discernimento de espírito, para saber a origem do mal, se vai vir sobre a pessoa, se ela é boa ou se é ruim. Então é preciso, eu e você, estarmos sempre buscando o dom do discernimento do Espírito, para que a igreja, o rebanho de Cristo, não venha ser levado por falsas ideologias, por falsas promessas, por falsas palavras, que hoje em dia está demais. Então receba esse estudo na tua casa, em nome de Jesus. Amém. E aí, gostaram da aula? Maravilha, né? Foi muito bom estar com vocês nesses minutos que se passaram. Nós vamos fazer agora a conclusão desta videoaula. Eu queria fazer aqui uma breve retrospectiva para incentivar a você não perder este trimestre por nada. Na aula de número 1, nós falamos sobre as raízes do pentecostalismo no Brasil. E aí viemos contar a história, né, do pentecostalismo, como ele chegou aqui no Brasil, esse movimento pentecostal. Foi imperdível essa aula, inclusive foi a nossa primeira videoaula. Na aula de número 2, falamos sobre a descida do Espírito Santo. Então já entramos na Bíblia, pegamos o cumprimento da promessa que foi feita desde Joel, foi feita também por João Batista e pelo próprio Jesus, e se cumpriu no dia de Pentecostes. Na lição 3, a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes.
porque o Espírito Santo ele já agia desde o Antigo Testamento. Na lição de número 4, o batismo com o Espírito Santo. Você que não é batizado, busque, porque é necessário este revestimento de poder para todo crente. Distinção, evidência, propósito e resultado. E a nossa aula de hoje, que foi os dons de revelação. Então, nessa aula de hoje, mas as próximas 2 aulas, vai fazer esse intercâmbio, né? essa explicação a respeito dos dons. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre os dons de revelação. Na próxima aula, os dons de poder. E na aula 7, os dons de elocução. Não percam as próximas aulas por nada. Busque o Espírito Santo, porque Jesus breve vem buscar a sua igreja. E é Ele que nos levará a encontrar com Cristo nas nuvens. Deus em Cristo te abençoe. Obrigado, presbítero Ademir. Obrigado, presbítero Carlos. Obrigado, diácono Robson. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Deus os abençoe todos, em nome de Jesus.